na vida. Então notem que é alguém que está sempre ali no intuito de quê? De nos estimular, de nos levar num bom sentido, cada vez no sentido melhor. Alguma pergunta até aí? Neca? Bem claro? Como é que isso funciona? Como é que se dá essa ação aí? Vem uma música, uma vozinha? Para mim o que? Ir na direção dessa influenciação, olhem bem o que eu estou dizendo, olhem bem o que eu estou falando. Para mim ir na direção dessas influenciações, eu tenho que estar o quê? Voltado para esses valores. Então, a ação dele só depende dele? Depende de nós, por um processo básico de sintonia. Se eu não quero esse tipo de coisa, eu não escuto. Era como não se existisse. Mas vamos adiante então. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde seu nascimento? Quando que começa isso? Nós vamos ver que começa antes do nascimento, dentro da programação reencarnativa. Tá certo? Então vamos para a resposta. Desde o nascimento até a morte, muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas na vida do espírito. Então é alguém que, bem, se é mais de uma existência corpórea, é precedente à situação que está se vivendo. Bem claro? Por quê? Porque existe um planejamento para esse tipo de coisa. Tá certo? 493. É voluntária ou obrigada a missão do espírito protetor? O que vocês acham? Não vale colar. Vamos poder, pense o seguinte. Primeiro que ele tem que ter capacidade, segundo que ele tem que ter grandeza, terceiro que ele tem que ter afinidade. Concordam comigo? Então, é em função dessas características que ele o quê? Se capacita para a função. E se ele se capacitando para essa função, ele é designado. Se ele é designado e isso é imposto, claro que não. Ele aceita, porque já tem essa predisposição. E a partir disso é que a coisa acontece. Vamos ver a resposta então. O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então, eu aceito a responsabilidade, a partir do momento que eu aceito, eu me vejo obrigado a cumpri-la. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos, que eu falei para vocês de afinidade. O que é simpatia em espiritismo? Semelhança, ou tendência para semelhança. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, se ele não atingiu esse estado, como é que ele vai atingir esse estado? Tem que haver um investimento, não tem? Mesmo que muitas vezes ele não mereça ou queira. O que é merecer? Está fazendo por onde? E aí é que entra a figura que vocês tanto escutam e talvez muitas vezes não entendam, que se chama a palavra misericórdia. O que é misericórdia? É dar para alguém alguma coisa que aparentemente ele não merece, mas que ele necessita. Então não é algo que é com função do mérito, da conquista, mas da necessidade. Porque se não houver investimento, o que vai acontecer? O processo será muito mais lento. E o que a vida determina através da lei divina? Que todos os seres sejam levados à perfeição. Para que isso aconteça, existe o quê? Meios, atuações que produzem esse tipo de coisa. Então, se eu não estou numa faixa desses valores, evidentemente que dentro de não serei simpático, ou seja, não serei semelhante, não estou buscando os mesmos princípios. Mas assim, ainda assim serei abandonado? Não. Então cabe a alguém a missão ou o dever de produzir essa atuação. Deu para entender? Ou não deu para entender? Subpergunta A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Então aquilo que ela fala para você, a proteção é exclusiva ou ela pode ser mais ampla? Pode ser para mais de um?
Esse mais de um pode ser 2, 3, uma comunidade, ou enfim, um número muito mais amplo. Então, pode acontecer isso, ou é de natureza individualizada a situação? Então, dedicando-se a uma pessoa, uma coisa individual, ele renuncia a proteger outros indivíduos? Não. Mas protege-os menos exclusivamente. Por quê? Porque a principal função dele é com aquele indivíduo. A não ser que não seja com aquele indivíduo, seja uma coisa mais ampla. Então, anjos protetores tem para indivíduos, mas também tem para grupamentos específicos de criaturas, inclusive países. Tá certo? 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? O que é fatalmente? Definitivamente, sem exclusão, sem possibilidade nenhuma de alguém em determinada situação realizar aquele tipo de coisa, só pode ele fazer? E vamos supor, o que é possível e provável, que tenha outros tipos de ocorrência, que ele tenha que participar quando ele, por exemplo, protege mais de um indivíduo. Aí como é que acontece? Estão me entendendo? Então, ele pode ser ajudado em determinados momentos, pode ser substituído por determinadas razões? Essa é a pergunta. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Ok? Bem claro? Por que isso pode acontecer? Por equivalência de capacidade. Tá certo? E por que se é por equivalência de capacidade, por que aquele que substituiu não foi no lugar dele realizar a missão? Eu tenho que falar e perguntar para vocês. Por que isso acontece? Porque de repente, aquele que foi realizar a missão, que se deslocou, tem determinados atributos que são o quê? Mais relevantes para essa missão que ele vai realizar. E que o outro não tem. Tem equivalência, mas não é uma equivalência, não é uma identidade perfeita. Deu para entender? Ou não deu para entender? Muito bem. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Abandonar é largar de mão definitivamente. Como ele recebeu, nós já vimos na pergunta anterior, um encargo e ele aceitou? Foi essa a resposta? Então, evidentemente que fica demonstrado que ele não pode abandonar no sentido de quê? De não mais querer saber. Mas pensa, se eu vou lá atuar e o indivíduo é refratário, o que me cabe fazer? Se eu não posso abandonar? Porque não teria sentido eu abandonar. Acabamos de falar anteriormente em misericórdia. Como é que funciona então? Se afasta um pouquinho. Aguarda. Aguarda o quê? Tempo, experiência. Momento mais oportuno. Que o sujeito realize as experiências, quebre a cara, dê com a cabeça no muro, a expressão que vocês quiserem, e desperte. Vocês estão me entendendo? Por quê? Por que ele age assim? Por que ele não vai lá? Primeiro que ele sabe que não pode forçar. Segundo que ele entende que o indivíduo está agindo em função dos critérios, da visão, do entendimento, da teimosia, da ilusão que ele está vivendo no momento. Ele sabe que isso é transitório. Ele sabe que os problemas que geram também são transitórios. Então, consequentemente, o que ele faz? Ele aguarda pela experiência que o indivíduo tem que realizar. Isso não é abandonar. Isso é o quê? Se afastar. Em definitivo, não. Parcialmente. Então, resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de espíritos superiores. Ok? Tem mais. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então ele tenta.
mas não vai ficar em chama. Quem é que é refratário? O protegido. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Como é que chama? Querendo se voltar. Mudando. Dando ouvidos. Normalmente quem é que culpa esse papel de despertamento? A dor? E o que é a dor? É a quebra da tua ilusão. É o conflito oriundo do próprio conflito interior. Vocês estão me entendendo? Por isso que foi dito muito bem claro que é a cada um segundo suas obras, seus valores. Semeadura livre, colheita obrigatória. Bem claro? É uma doutrina esta dos anjos guardiões que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão, quer dizer, no crescimento, tá? Da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente que vos liguem na terra, porque são mais confiáveis. Então é o sentido da palavra amizade mesmo. Não é uma relação dependente de determinadas situações, em que quando às vezes essas situações não se fecham muito bem, o indivíduo vai embora. Ah, mas tu não acabou de dizer que se ele não escuta? Eu não disse que ele vai embora, eu disse que ele se afasta e fica no aguardo. Tá? E nós, quando temos amigos, entre aspas, e as coisas não saem bem, normalmente nós nos separamos. Um indivíduo segue numa direção e o outro segue em outra. Então é diferente a situação que está sendo falada aqui. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Como é que é? Deus chamou cada um e disse isso? Tem reunião lá de espírito protetor, de anjo da guarda, é assim? Será que todos os espíritos protetores são de ordem elevada, mas todos são do mesmo nível? Não, né? Porque nós já vimos que depende do nível. Por exemplo, se eu vou gerenciar uma situação que muitos indivíduos, por exemplo, até um país, o meu nível de capacidade tem que ser maior do que aquele que gerencia 1, 2 ou 3 ou 4 indivíduos. Não é? Ordem elevada não significa puro. Tá certo? Porque se lembra que espírito puro tem uma classe única. Não se esqueçam disso. Então o espírito superior é a última classe dos bons espíritos. Vocês se lembram disso ou não? Se lembram? Pois é, a última classe dos bons espíritos é espíritos superiores. É desse que ele está falando. Ok? E aí? Então, como é que funciona isso? Na medida que a gente vai crescendo, o nosso entendimento vai indo em paralelo. Concordam comigo? E na medida que esse entendimento vai indo junto, o nosso sentimento também cresce junto. E a gente começa a entrar em harmonia com a vida. E aí a gente deixa de pensar apenas no próprio umbigo. E a partir disso o nosso interesse, o quê? Cresce. Como é que é feito esse progresso? É mágico? Por que existem colônias espirituais? Vamos por degrau para a gente entender a coisa. O que se faz numa colônia espiritual? Se estuda, se capacita, se organiza. Por que a gente usa essa metodologia? Que é uma metodologia compatível com o nosso estágio evolutivo. Mas então notem que o progresso é feito de que maneira? Por degraus de capacitação. Estão me entendendo? Então, como que é a metodologia prática disso tudo? A gente trabalha na colônia, estuda, mas não tem que fazer excursão, a gente vê nos livros até a crosta, para ir nos lugares, aprender, realizar, não é? A narrativa romanceada que tem dentro dos livros da espíritas, estou perguntando para vocês. Então o que é isso? Tem teoria e tem estudo prático, para execução prática. Já é um primeiro estágio de formação dessa ordem. Na medida que vai crescendo,
a metodologia também vai se ampliando. Por quê? Porque a nossa capacidade, a nossa ação de vontade, o nosso equilíbrio também aumenta. Então notem que o crescimento na direção de Deus é feito através de quê? Da estrutura dentro da própria vida, da participação dentro da própria vida. E essa motivação é que nos leva a ingressar na relação para com tudo. Quanto mais a gente se desenvolve nessa relação, mais a gente é capaz de se integrar com tudo. Isso é que compreender e conviver, depois que atinge a estado da pureza, com a figura que a palavra de Deus representa. Estão me entendendo? Então essas são as motivações e as capacitações que se geram para produzir essa condição. Foi Deus quem aí os colocou de forma que direta ao coração da lei. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Por que penosa? Porque ele já tem moço. Porque nós somos teimosos. Exatamente. Então, tu tem noção das coisas. Aí tu vai lá, aconselhas, e o sujeito não segue. Tu sabe que ele vai dar com a cabeça no muro. E tu tem que aguardar que ele dê com a cabeça no muro para ele poder despertar. Então é penoso. Penoso por quê? Porque existe um sentimento de fraternidade. Tu gostarias que aquilo acontecesse? Não. Exemplo notório desse tipo de coisa. Quem é o anjo da guarda do planeta? Jesus. Qual é Agora vocês vão entender a famosa frase na cruz. Do sentimento que gera a frase. Pai, está se relacionando com quem? Com Deus. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Precisaria ser dito para Deus? Não, né? Porque Deus sabe dessas coisas todas. Mas por que há a emissão dele desse tipo de coisa? Por causa do sentimento. Vocês estão me entendendo? O sentimento em relação àquela massa de criaturas que estavam massacrando. Então, olha a estrutura do sentimento que lastima, não por si, mas pela consequência que é aquilo que está sendo feito. Então, eles notam que ele estava sofrendo a ação e estava lastimando por si? Não, estava lastimando por eles. Então entenderam o sentido que está sendo colocado aqui? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão. O que é isso? Onde tem erro, só desequilíbrio acumulado. Nem na solidão estáis separados desses amigos. Então, pensem, anjo da guarda tem escrúpulo? Tem problema de escrúpulo? Não. Vocês estão me entendendo? Por que ele não tem? Porque ele entende o comportamento como sendo o que? Conflito do ser. Então nós deveríamos começar a nos avaliar dentro desses critérios. Nós não temos muitos escrúpulos e preconceitos? Temos ou não? Então notem, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma estrutura emocional, sentimental. Não estou dizendo que o anjo da guarda concorda ou é conivente com o erro. Ele não é. Tanto é que ele lastima. Ele não gostaria de aquele tipo de coisa, porque ele sabe que aquilo só produz problema. Mas ele não cria uma ojeriza em relação à natureza de quê? Do estado em que o indivíduo se encontra. Estão me entendendo ou não estão me entendendo? Estou perguntando para vocês. Bom, a quem então estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo, brando. O que é brando? É tênue. Não é uma ação ostensiva. É diferente de um processo obsessivo. Num processo obsessivo, o espírito quer nos impor de qualquer jeito a sua vontade. Então é uma ação branda ou ostensiva? Muito marcante. Muito marcante. Atua então no nosso pensamento, nas nossas emoções, de forma que não nos dá o mínimo de quê?
de trégua. Contrário do anjo da guarda. O anjo da guarda vem, propõe, estabelece. Então quer? Ele fica aguardando, de forma branda. O que é brando? Tranquilo. Não é? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Então pense. Não? Mas cujo brando influxo voa a alma sente, ao mesmo tempo que eles ouvem os ponderados, quer dizer, reflexivos, equilibrados conceitos. Se conhecesses bem esta verdade. Se a gente conhecesse bem esta verdade, o que aconteceria? Nós daríamos ouvidos. Basta uma notícia intelectual disso para produzir esse estado? Tem uma resposta do Livro dos Espíritos que diz assim, mais adiante, bem mais lá para frente, né? O Espiritismo, bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido, produz essas situações que é a transformação da humanidade, nós vamos estudar depois. Então notem que precisa se compreender, e quando a gente compreende profundamente, a gente começa a sentir. Quando a gente sente, esse estado se torna definitivo, porque ele é motivador. Nós somos seres de reação intelectual ou de reação emocional no estágio que nós nos encontramos? O que norteia os nossos caminhos? O discernimento pleno ou as emoções? Então notem que para a gente chegar à chamada racionalidade maior, de bom senso, de critério, o elemento que no momento nos domina tem que estar o quê? Mais avançado, mais desenvolvido. Então, os sentimentos terão que ter mais o que? Equilibrados. Sentimentos equilibrados produzem capacidade de reflexão. Porque se nós não tivermos sentimentos equilibrados, o que acontece? Nós somos impulsionados por esse desequilíbrio. E não existe razão dentro de impulsionamento desequilibrado. Vocês concordam comigo? Então a ideia é essa. Indo adiante então. Quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Por quê? Porque a gente teria certeza e não teria o desespero. E com isso, nós aceitaríamos mais a situação e, consequentemente, ela nos afligiria menos. Nos afligindo menos e abrindo campo de maior serenidade, a sintonia natural derivada desse estado permitiria que a ação mais elevada encontrasse em nós guarida e, na realidade, nos sustentasse ainda mais nessa direção. O que a gente faz no fenômeno mediúnico, em espíritos em conflito? Não é exatamente esse tipo de coisa? O princípio não é esse? Então, aqui da mesma maneira. Quanto vos livraria dos maus espíritos? Então notem, como é que livraria? Ninguém fala nada, hein? Ó. Não seria compatível você... Eu faço em função dos valores que eu tenho dentro de mim, né, que determinam a minha posição, o meu direcionamento, eu escolho automaticamente. Tá? Então, se eu tivesse convicção desse tipo de coisa, jamais eu escolheria na direção de quê? Do conflito. E não escolhendo a direção do conflito, a influenciação que compõe conflito não encontraria em nós o quê? Receptividade. E não conseguiria ter uma atuação sobre nós. Então não é difícil de entender. Indo adiante então. Mas quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? É uma figura aqui, né? Não te aconselhei isto, entretanto não o fizestes. Não te mostrei o abismo, está usando de figura aqui, isso aqui é uma figura em função das crenças da época, né? Contudo, nele te precipitastes.
Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Olhem bem. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. De que maneira? Antes de tomar qualquer tipo de decisão ou de qualquer atitude, nós deveríamos consultar o que é? A nossa reflexão. Porque a sintonia com alguém que é ponderado só se faz através do desenvolvimento da ponderação. E ninguém faz ponderação se não se habituar a fazer uma análise daquilo que, na realidade, está inicialmente proposto. Nós temos esses hábitos? Nós refletimos sobre as nossas atitudes ou somos meramente reativos? E depois nos dizemos racionais? Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu abriria, se fosse de verdade, se não fosse pro forma, se eu já não tivesse definido em função de um pré, que é antes, conceito, que é ideia, se eu na realidade tivesse a flexibilidade para analisar de novo as minhas ideias, de verdade no fundo do coração, eu abriria espaço para essa influenciação. Então não adianta fazer isso para forma, se na realidade eu já estou com uma resposta pronta. Vocês estão me entendendo? Então eu chego no centro espírita, estou aqui, escuto todas essas coisas. Quem eu sou? O ouvinte sentado na cadeira ou o indivíduo que reage automaticamente em função das suas ideias? Pergunta. Então, informação intelectual nos dota da capacidade imediata de transformação? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Se dotasse, todo aquele que viesse para o centro espírita, de qualquer nível de compreensão, adotaria, a natureza dos valores ali estabelecidos. O que a gente vê na prática? Que não é verdade isso. Eu não vou falar nem das outras religiões, que não tem nada a ver com isso. Mas pense de forma prática. Tá, então o que acontece no fenômeno mediúnico? Vocês já tiveram alguma prática mediúnica? Como é que é? Entra um espírito lá, o que o espírito faz normalmente? Ele começa a dar uma enticadinha, ele começa a ironizar, ele começa a debochar. Por que ele faz isso? Primeiro que ele é um ser humano. Se ele tem problemas, e ele está na frente de uma reunião de criaturas que se julgam melhores, o que ele fica? O seu ego é afetado, como é que ele reage? Quando vocês são espezinhados por uma determinada situação, como é que vocês fazem? Via de regra, vocês não se reagem? Estou perguntando. Paramos para ponderar esse tipo de coisa? Normalmente não. Então é a mesma coisa aqui. Se nós tivéssemos parado para ponderar, nós não pegássemos em função do nosso ego, talvez nós tivéssemos uma capacidade reflexiva. Então notem, se nós temos reações desse tipo, vamos se juntar com que tipo de influenciação? Que também tem essas características, por compatibilidade, ou seja, por sintonia. A palavra aqui mais utilizada é simpatia, semelhança. Então por isso que ele diz, se parássemos para fazer isso numa outra direção, com outro critério, teríamos escutado todas essas coisas. Mas nós achávamos que nós estávamos certos. Então, quando a gente acha contra todos os elementos que a gente está certo, isso é uma ilusão. Vocês não concordam comigo? Eu estou iludido. Como é que a gente quebra um processo de ilusão? Mostrando que ele é um processo de ilusão. Quando a gente desperta dentro do processo de ilusão, a ilusão acaba. E a palavra que define isso é o quê? Desilusão. Desilusão faz sofrer, mas não deveria. Porque na realidade é a constatação do erro. A gente deveria agradecer. Porque a gente está saindo de uma situação. Mas o ego ferido, que ainda é dependente daquele tipo de coisa, que a recém está saindo daquela condição, encara aquilo ali como o quê? Como sofrimento. Então vocês notam que nós não temos ponderação.
Nós não pensamos. E se a gente pensasse um pouquinho, a gente dizer, puxa, de que eu estou me livrando? Mas a gente lastima. E a gente sofre. Estão me entendendo ou não estão me entendendo? Então, indo adiante. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Normalmente o que a grande maioria das criaturas faz? Faz um monte de coisa, depois quer ajuda de qualquer maneira. Quando a gente está dentro do pepino, que a gente está em dor, o que a gente faz? Aí a gente reza, pede, e as promessas duram normalmente o tempo do problema, ou um pouquinho depois. A tendência natural, se a resposta vem imediata e o problema desaparece, é voltar o mais rapidamente possível à natureza do erro. Não é o que comumente acontece? Estão se dando conta? Então, indo adiante aqui. Então, vocês acham que a gente pode enganar por mudar de voz, por se ajoelhar, por 500 coisas, a nossa própria natureza? O que se passa fundamentalmente dentro de nós? Notem que assim, se a gente parar para pensar, as nossas emissões espontâneas e naturais não formato, já vimos isso, polariza os fluidos que estão no meio, e são neutros, dando características a esses fluidos. Quem está de fora e tem nível de evolução que consegue compreender isso, vê o quê? Quem nós somos. Essa é a nossa carteira de identidade espiritual. Então, dá para enganar? Não. Então, se nós estamos com um problema e ainda por cima acrescentamos mais um problema, qual é esse? Querer enganar? Nós ficamos no mínimo com 2 problemas. Então, o que a gente deve entender disso? A gente vem de centro espírita. O que a gente deveria fazer dentro do centro espírita? Ser o mais íntegro e honesto possível. O mais espontâneo e o mais reflexivo. Aí nós iríamos estar ingressando nessa direção. Por que a gente faz uma prece na abertura do trabalho? É um ritual? Então, qual é a condição dela? É tentar que haja dentro dessa emanação um pouco de verdade. Por que a gente orienta, estimula, às vezes força vocês a fazer coisas de ordem pessoal? Não recitar alguma coisa que pertenceu a alguém, por mais bonito que esse seja. Porque se eu recitar a prece lá de São Francisco, eu vou ter o sentimento gerador daquelas palavras? Quanto mais eu começo a fazer isso mecanicamente, eu repito muito isso, se torna o quê? Vulgar. Agora, se eu começar a tentar fazer alguma coisa que é espontâneo, que é meu, pode não sair muito bonito, mas é meu. Se for verdadeiro, vai na direção da verdade que eu sou portador no estágio que eu me encontro. Aí vem a resposta da vida. Vocês notem que a resposta da vida não é determinada pelo nível do valor, mas pela verdade da busca. Parábola dos talentos. O cara que recebe um talento que não é dele e se ilude a respeito da coisa, ele se dá mal. Mas os outros as duas figuras, que é de 3 e de 5, que são distintos, um tem mais do que o outro, a resposta é idêntica para os dois. Não é isso que diz a parábola? É idêntica, tanto por de 3 como por de 5. O Senhor lá reage exatamente da mesma maneira. Por quê? Porque cada um está fazendo no estágio em que se encontra. Então a vida não exige mais daquilo que nós podemos dar no momento em que nos encontramos, mas exige a verdade necessária à nossa condição. Vocês estão me entendendo? É disso que está falando aqui. É disso. E a gente acha que mudando de voz, vestindo roupa, acendendo vela ou fazendo qualquer coisa,
Nós vamos agradar alguém e esse alguém, em função desse agrado, vai nos dar um retorno. Vocês estão me entendendo? Como se esse alguém fosse tão mesquinho que precisasse de bajulação, ou de presentes, ou de oferenda, ou de cultura do seu ego para fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Então isso a gente tem que começar a pensar para entender como as coisas são, como é que elas funcionam. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos da vida presente. O que é adiantar-vos da vida presente pensando no futuro? É na aposentadoria? O que é o futuro? O futuro tem o que é? Futuro espiritual, que ele está falando futuro evolutivo. Tem morte. Depois da morte tem uma outra vida que a gente já aprendeu, que a gente, na realidade, irá enfrentar situações que nos fazem falta, aquelas que não fizemos agora, a que ainda virão pelo tempo. Então a gente tem que pensar que, na realidade, a vida sempre é uma preparação para melhores condições. Que aqui é meio e não fim. Se a gente começasse a pensar dessa maneira, os nossos apegos, as nossas tribulações diminuiriam. Porque a gente entenderia uma verdade que é absoluta, independente de crença. Tudo é transitório. Tudo é transitório. Porque vocês não vão poder levar coisa nenhuma de qualquer tipo, a não ser aquilo que vocês estruturarem dentro de vocês. A única herança de vocês é o vosso próprio conteúdo. Todo o resto não dá para levar. É disso que ele está falando aqui. É necessário até determinado grau, desde que não nos torne escravo da situação. Então nós temos que se dar conta disso. Porque quando a gente se serve a alguma coisa, se dedica para alguma coisa, numa determinada direção, não é possível ir numa outra direção que seja incompatível com essa. Por isso a parábola não se pode servir a dois senhores. Quando agrada um, desagrada o outro. Então, se eu me pego a coisas transitórias e dou para elas um valor extremo, quando na realidade o tempo de relação com essas coisas acaba, o que eu tenho? Nada. Porque isso vai ficar, não vou poder levar. Que é a figura da parábola dos talentos. Do um talento. Eu estou recebendo uma oportunidade que não é minha. É algo que eu estou recebendo como oportunidade para a partir dela eu desenvolver alguma coisa. Mas eu acho que simplesmente que eu estou recebendo a oportunidade, eu já sou. E eu me pego em tudo aquilo. E eu não desenvolvo nada. Quando eu morro, o que acontece? Eu não tenho nada. E aqui, portanto, que a parábola diz, aquilo que tu acha que tem, você será tirado. E será lançado. Aonde? As trevas exteriores. Tem um detalhe, que é o exterior. Exterior é o que está fora. É sinal que existe alguma coisa dentro. Existe uma cegueira interna que produz, em consequência, uma cegueira externa, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é choro e ranger de dentes? Lastimação e conflito. Então é uma figura que representa um estado íntimo que se projeta sobre o meio, conforme a natureza de quê? De que a gente entende ou enquadra as situações. Assim é que são construídas as coisas. Deu para entender? Indo adiante então ainda. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Por quê? Porque, como eu já disse, as dificuldades se tornam menores. Por quê? Porque o dia a dia vai mudar. A vida, lá através da ação divina, vai tirar os problemas? Não. A nossa capacidade de enfrentá-los vai crescer. Figura da parábola da montanha, que é uma coisa enorme de grande, intransponível. De repente, se torna tão pequeno que a gente passa por cima dela. Então, afinal, ela era grande ou não era de grande? Se ela fosse grande, não poderia mudar. Então, como é que de repente eu passo por cima dela, ela se torna pequena? Sai da frente. Então ela não tinha essas características. Eu que achava que ela tinha. Então quando eu desenvolvo alguma coisa que me capacita
para tirar essa relação, essa ideia, esse entendimento, essa dificuldade em relação a essa situação, eu me torno capaz de superá-la. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma bolinha pequenininha assim, é mínimo. Então, notem que se é mínimo, fé não pode ser associada a um tipo de crença, de frequência ou de ritual. Porque se fosse assim, quem realizasse essas coisas teria o quê? Estabelecido seu processo de fé. Então notem que para vencer as adversidades precisa muito pouca fé. Então significa que, via de regra, quanto de fé nós temos? Então fé é crença? Ou é estado construído, capaz de dotar aquele indivíduo de enfrentar qualquer situação, em qualquer época, que é o que está escrito lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na capa. Pensem, tá? Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então não é adequada só a determinado momento. Tenho fé quando tudo está bem, quando não está bem, acabou-se, entra em desespero. É disso que ele está falando aqui, da harmonia com a vida. Então quem tem harmonia com a vida e tem essa visão, vai tentar trazer essa visão para nós, não vai tirar os nossos problemas, porque os nossos problemas é a escada do crescimento, mas vai nos dotar de quê? De determinação, de coragem, de resignação, necessária a conviver e superar. Vocês estão me entendendo? Que é a ideia que está colocada aqui. Encurtarei vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Olha a frase agora. Vamos, homens, coragem. Um ponto de exclamação. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. 1857. Isso é um problema? Isso é um problema. O que a grande maioria quer fazer com isso aqui? Adaptar isso aqui às suas características, às suas conveniências. E o que a gente deveria fazer em relação a esse tipo de coisa? Refletir e ver o quanto a gente se enquadra nisso. E não querer distorcer isso às nossas conveniências. Porque a gente permanece os nossos preconceitos e as nossas ideias preconcebidas. Olha que ele está falando disso diretamente. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Qual é essa nova senda? Nova estrutura de compreensão. Não é dogmático. Nós estamos fazendo uma análise comportamental evolutiva, olhando a origem das coisas e por que elas não se sustentam. Agora, isso basta para a gente ter a coragem, como disse, para tomar as decisões? Caminhai, quer dizer, não fica parado, para frente. Tendes guias, segui-os. Guia é aquele que aponta um caminho. Mas se o guia me aponta o caminho para lá e eu vou para cá, como é que fica? Que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Vocês viram essa afirmação? Qual é o objetivo? O que é? Conhecer uma individualidade? Que é Deus? Como a gente até hoje tem concebido? Ou compreender a natureza plena da obra, que está fora da conjuntura das percepções e do idealismo humano? Como é que a gente pode, nesse estágio que nos encontramos, compreender Deus e entrar em relação? Evidentemente que não. Mas é um ensaio de desenvolvimento através de quê? Da sua criação. Através da obra, nós conhecemos a natureza e o objetivo do autor. Então a caminhada vai na direção de quê?
que nós estamos estudando lá no terceiro ciclo? Vocês veem pela internet aí. Lei divina ou lei natural? O que é essa lei divina ou natural? Que rege tudo. Tudo está inserido dentro dessa lei. Ingressar nessa lei é ingressar no quê? No equilíbrio da relação para com tudo. Desde as leis materiais até as leis emocionais, morais e evolutivas. Isso é a meta. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. É uma afirmação. O espaço, para nós, nada é. E não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Pensem, estamos na pandemia, isso não é válido? Então por que eu falo para vocês não ter medo? Eu digo que não tem medo porque não vão morrer? Nunca disse isso, pelo contrário, muitos irão morrer. A gente tem lidado com espíritos assim. E o que nós temos visto? Desespero, medo, conflito. O que é feito numa instituição espírita? É feito exatamente o que? O socorro da serenidade. Para que possam ser encaminhados, como está lá na mensagem do Divaldo, se vocês têm dúvida, o socorro tem que ser feito na crosta, para depois ser encaminhado para as instituições de sustentação espiritual. E isso é feito por quem? Por aqueles que se dedicam a viver em tais condições, em ressonância com os espíritos que se dedicam a isso desde que a Terra é terra. Então pense, é uma afirmação concreta e saiu já lá em 1857 falando de tudo isso. Então tem base o que a gente afiança para vocês aqui. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com vossas perguntas. Olhem bem. Por que está sendo dito isso? A plateia é o exemplo daquilo. Quantas perguntas existem? Isso que nós estamos numa atividade de estudo. Agora, se dentro de uma atividade de estudo não existe essa relação de busca, de gerar estados, de querer saber mais, de perguntar mais, vai sendo falado alguma coisa e dentro da cabeça do coração vão surgindo outras conjecturas e a gente vai somando e tem a ânsia e quer. Como é que nós vamos nos dirigir para essa situação? Eles querem. Dizem o seguinte: não se preocupe, vocês não vão nos fatigar perguntando, querendo saber. Se a gente faz só aqui, não. Mas se a gente não faz aqui, como é que a gente vai fazer no dia a dia? Como? Vocês estão me entendendo? Então a reflexão, o relacionamento de busca de entendimento com a vida não se restringe a uma atividade específica dentro de um centro espírita, mas é muito mais amplo do que isso. O nosso coração vai determinar o nível objetivo das nossas relações, e com isso haverá o retorno que se chama sintonia. A sintonia é derivado de quê? Dos envolvidos se buscarem e se afinizarem para tal. Vocês estão me entendendo? Então, eles têm condições desses valores, se dedicam integralmente para isso.
Qual é o problema desse lado da relação? É o lado de cá. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar. Familiar aqui não é necessariamente da família material. Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo: família espiritual e família consanguínea. Pense. Qual é a nossa família espiritual? A família que é compatível com os nossos valores, os espíritos que têm os mesmos valores de busca de que nós. Então, que fazem, sejam médiuns todos os homens. Vocês viram aqui? Então, todo mundo tem a capacidade de relação espiritual que a mediunidade representa. Todos. Aqui está afiançada a palavra, é todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano, sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Olhem bem. Quem é que é veículo dessa mensagem? O que diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos? No final dela, Santo Agostinho descreve a natureza do Livro dos Espíritos, dizendo que ele contém informações que foram estabelecidas para o crescimento da humanidade e que todos se encontram, que tomam contato com isso, incumbidos de difundi-las. Para quê? Para que o entendimento se faça. Homens doutos, quer dizer, aqueles que têm capacidade, entendimento, instruir os vossos semelhantes. Homens de talento. O que é talento aqui? Talento se refere à parábola dos talentos. Então, é um indivíduo que é portador do conteúdo. Se ele é portador do conteúdo e vive porque está dentro dele, ele é um exemplo. E se ele é um exemplo, ele educa. Tá? Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Olhem bem, as palavras são agudas. Né? Então notem, quando Jesus disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. O que é estar reunido em seu nome? É em cerimonial? Ou é em valores? É em repetição ou é em vivência, em esclarecimento que faz o outro entender? Não é dogmático. Explica, detalha, faz ver, motiva para viver. Afinal, não é o próprio autor que veio aqui viver? Como foi feito o Evangelho? Como são as parábolas? Em cima de situações do cotidiano. Ele aproveitava as circunstâncias do cotidiano, da sociedade no qual estava inserida, e usando os eventos normais da vida, fazia o quê? Instruía sobre a forma de pequenas histórias. Então o autor da vida veio na vida demonstrar o que a vida é. Está falando disso para nós. Então a gente vem no centro espírita para fazer processo cultural. Mas parece que é, né? Porque se na realidade a gente vivesse, teríamos em disposição em nós tais circunstâncias. E nada, como dizia Jesus, vos seria impossível. Por que a gente teme tanto as relações espirituais, os problemas, os espíritos em extrema dificuldade, os que são revoltados?
os que são agressivos? Por que quando toda essa circunstância que a gente diz portador se depara com uma situação prática dessa ordem, a gente teme? Não são eles, afinal de contas, que precisam mais do que isso? Não é a sociedade conturbada que nós estamos inserida, que precisa da virtude, que contraria o politicamente correto e não tem medo de ser massacrado? Ou não? Afinal, o nosso maior exemplo não foi massacrado na sua época por toda a massa, inclusive aquela que ele seguiu quando lhe era conveniente, porque recebia benefícios? Mesmo assim ele desistiu? Ele pensou no momento ou pensou na sequência dentro do tempo? Hoje nós temos a oportunidade de entender isso de forma muito mais ampla. As figuras que eram limitadas da época estão se desdobrando em compreensão da vida. No momento que nós estamos vivendo, de tanta dificuldade, de tanta dor, e que não vai cessar, não estou fazendo pessimismo, não estou dizendo que o vírus não vai acabar, vai. A questão de imunidade de rebanho, daqui a algum tempo vai chegar. Mas vocês pensam que os problemas da humanidade vão acabar? Evidentemente que não. Outros rigores virão ao longo do tempo, a fim de nos educar, a fim de nos fazer crescer. Entendam isso. Que não tem nada a ver com castigo, mas muito pelo contrário. Poupa males maiores. Não. Essa é a ideia que está contida aqui. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então está falando de cultura, de discurso, ou de determinação, como disse, de coragem? O que nós precisamos hoje? De que as pessoas venham do centro espírita, a gente dê conselhos para elas? Elas vêm em desespero, elas vêm em conflito, elas vêm em dor. Se elas tivessem condições de si próprias resolverem as questões, já teriam resolvido. Assim como todos aqueles que afluíram na direção dele, que queriam o milagre do despertamento e da motivação. E o que ele fez? Ele fez isso. E referendou a eles, quando terminava essa ação: ide não pecais. Não voltem para a natureza do conflito, senão o conflito voltará. Essa é a última parte do socorro. A primeira é da realização. Então, nós temos que voltar aos primórdios da origem da própria doutrina, que fazia esse tipo de coisa. E não ficava simplesmente em plano cultural. Pessoalmente, não. Porque é que foi dito que isso é para todos. Porque todos têm mediunidade. Quem é que diz isso? São Luís e Santo Agostinho. Comentário, então, do seu Allan Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, do mundo espiritual, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Então interpretem isso aqui não fisicamente, mas pelos valores, pelos sentimentos e pela dedicação. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como área para nós ou da transmissão do som. Pessoal que está do outro lado da câmera,
Hoje houve muitos problemas técnicos aqui, nós estamos em fase de instalação. Eu tinha programado trazer para vocês, né, a inserção na parte das imagens de um vídeo de ciência, né, que nós faremos na próxima oportunidade, tanto no Livro dos Médiuns quanto no Livro dos Espíritos, e que dará para vocês, dentro da observação, da evolução da ciência, o que se entende hoje da origem da matéria e da relação daquilo que se chama vácuo, que preenche os demais espaços. Até bem pouco tempo atrás, se achava que no vácuo não existia nada. Hoje se sabe que existem. E que são partículas virtuais, infinitesimais, que na realidade surgem, se partem, criando duas situações antagônicas de polarizações distintas e que geram o aparecimento da matéria. Isso não é invenção espírita, isso é a consolidação do enunciado espírita, do fluido universal, que dá origem ao seu grande primeiro derivado, que é o fluísmo cósmico universal. Então, nas partículas que lá aparecem, na figura do elétron e do antielétron, do positivo e do negativo, do material e do não material, do surgimento aleatório dentro disso tudo, é que tem a origem do aparecimento do universo material. Eu gostaria, não foi possível, mas fica para a próxima vez. Acompanhem, vocês verão que nós vamos colocar o link que é aberto para vocês poderem ver esse tipo de coisa e entenderem tudo que a ciência já conquistou e que comprova todos esses valores que a gente vem citando ao longo das palestras, né, para que a gente entenda que a ciência progride para comprovar todas essas assertivas que estão dentro do Livro dos Espíritos. Pergunta 496. Alguma dúvida, pessoal? Não? 496, então. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? Por todas as respostas que a gente já teve até agora, a gente diria assim, mas por que ele está perguntando isso se nós já vimos que o espírito é uma de ordem elevada, que quando ele recebe a missão ele vai até o final, que ele tem nível de entendimento desse tipo de coisa? Será que o Kardec é burro para fazer essas perguntas? Como nós já vimos outras vezes, ele é didático. E o didático pressupõe que nem todos entenderão tudo de um tempo único. Então, evidentemente que é preciso debulhar, né, nos várias distorções ou nas faltas de entendimento, as possibilidades que possam passar dentro da cabeça, do coração de cada um e da cabeça. Então, quando ele faz essa proposta, é para afirmar exatamente a natureza da objetivo da resposta. Então, olhem a resposta. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham. O que é acabrunhar? Nos deixam deprimidos, maus, tristes, quando só a sofreis por culpa vossa. Olhem bem aquilo sendo pensado. Então o que acontece? O espírito nunca vai produzir nada sobre ninguém. Mas se tu faz uma escolha de uma determinada direção, eu vou ter que estar inserido nessa direção. Semeadura livre. Sou livre para escolher. Mas estou inserido dentro daquilo que escolho. Colheita obrigatória. Para quê? Para entender uma nova assertiva de Jesus. Quem planta sarsas não colhe trigo. Vou colher a natureza do que eu planto, mas eu posso estar iludido a respeito da natureza do que eu estou plantando. Então, nada melhor do que a colheita que vai me ensinar a natureza dos valores que eu planto. É o que? A visão do espírito mais elevado. Porque se ele chegasse no momento e nos alertasse, como ele nos alerta, olha, está fazendo tal coisa, o que a gente faz emocionalmente isso? Não mesmo. Eu estou coberto de razão. Então, se eu sou um iludido, um conflituado, vou atrair quem para perto de mim?
Pensem. Ah, mas eu vou no centro espírita. Então, com mais razão, não deveria ser assim. Então, quem vem no centro espírita não deveria ter influências espirituais negativas. Deveria. Se botasse em prática, se fizesse um critério crítico sobre si mesmo, não encontraria muito mais rapidamente as suas falhas? Esse é o grande problema. E o anjo da guarda, que tem uma visão muito mais ampla e que entende tudo isso, aguarda que nós, na ação da nossa vontade, em função das nossas experiências, assim o determinemos. Então nunca será por culpa dele. Ok? 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Então, por que na realidade eu estou sofrendo um determinado problema? Mas eu estou sofrendo esse problema nesse momento? Ou existe uma construção de situações e de valores que me levaram a este momento? Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem por nome Bem-aventurados os aflitos, que tem uma sequência dentro deste capítulo. Ele fala da justiça das aflições, ele explica exatamente esse mecanismo, que é um mecanismo educativo. Ele fala das causas anteriores das aflições, quando a gente não consegue encontrar no presente da vida atual, ou seja, na existência da vida atual, por exemplo, situações congênitas, que vêm do nascimento. As motivações para tal ocorrência é que essas motivações estão oriundas de onde? De uma outra existência onde nós as construímos. E por que estava numa outra existência e continua hoje? Porque começou lá, mas eu mantenho no agora. Então a gente não espia passado, a gente espia presente que mantém um vínculo com o passado. Causas atuais das aflições, situações que nós olhamos e está ali, ó. Se nós formos íntegros e honestos, nós faremos isso. E por que a gente deve fazer isso? Porque mais rapidamente, detetando as causas e assumindo-as, nós iremos modificá-las. Uma ação produz uma reação. Se matarmos a natureza da ação ou modificarmos a natureza da ação, a reação será adequada a essa condição. Justiça das reencarnações. Motivos de resignação. Por que tem que ter motivos de resignação? Porque na realidade fui eu que fiz? Ou porque aquilo está querendo me impulsionar na direção de terminar com isso e de me levar para condições melhores? É o maior processo educativo, a maior justiça que existe, porque não falha nunca, porque está inserida dentro da natureza do próprio ser. E como isso é feito? Porque nós somos espíritos imortais, seres criados com uma natureza que nos leva, pela sua essência, à necessidade da plenitude, sendo o erro uma contingência temporária da imperfeição, do engano e da ignorância. Então, na figura famosa da frase que tanto Chico repetia, tudo passa. Ok? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas, se o quiser, olhem bem, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures fora, uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. O que é isso? Se eu gerei pelo meu comportamento, pelas minhas ilusões, um vínculo com o desequilíbrio, isso só pode acabar quando eu modificar esse posicionamento, esses valores, indo na direção de novos valores, não escutando, não me ligando mais ao desequilíbrio e procurando desenvolver o equilíbrio. Durante esse tempo ficará ocioso o espírito, ou ele vai na direção daqueles que estão despertando e que merecem, por estarem despertando,
que é merecer? É construir a condição em si. Esse é o ciclo. Ele não fica ocioso, porque nada na ação divina é ocioso. Vocês estão me entendendo? Perguntas? Nada? 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Então ele não tem condições? Quando que quem tem o domínio sobre determinados valores terá o medo, a insegurança ou a incapacidade que a ausência desse valor determina? Um espírito que já avançou na senda da conquista de si mesmo terá qualquer tipo de ação ou de possibilidade de ação de quem não conquistou? Figura notória da tentação de Jesus no deserto. Por que aquilo acontece? Porque o meio tem essas características. Nós vivemos num planeta de expiação e prova. Figura notória de quê? Do erro. Então, Jesus se encontra nele, à parte. Não é da natureza evolutiva do planeta, mas se encontra. Vai quebrar as regras que gerenciam a natureza do planeta? Evidentemente que não. Os espíritos que estão lá, iludidos, com um poder que não dispõem, mas que acreditam veemente que dispõem, o que tentam fazer? O que eles sempre fazem. Tentam atuar. Chegando em Jesus, o que eles produzem? Nada. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, como essas religiões ensinam, ou porque ele é o modelo que atingiu a sublimação dos seus próprios valores e, consequentemente, não está exposto às ilusões inerentes que vigem no planeta. Não pode ser afetado, não tem dúvidas, não tem dificuldades. O que acontece? Nada. Não podem fazer nada sobre ele. Esse é o princípio. Cada um só sofre os conflitos que alimentam em si mesmo. André Luiz chama isso de plugs ou tomadas, pelos quais as influências externas se ligam a nós próprios. Então o espírito que avançou temerá. Então, se ele não teme, tem essa possibilidade, por que ele não vai lá e não trucida os espíritos inferiores, impedindo a sua atuação? Porque esses espíritos inferiores vieram porque foram atraídos pela natureza daquele que os chamou. Vendo isso, além da fraternidade natural que ele tem que ter para com todos, entende ele que é a experiência escolhida pelo seu tutelário. Então ele não faz porque ele não pode, ele não faz porque ele não quer. E ele não quer pelas razões expostas. Mas vamos à natureza da resposta, então. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho dos homens são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então, a figura tão notória do mal é simplesmente a ausência do bem. Não tem vida própria. Não pode ser temida por aqueles que, na realidade, se dedicam a crescer sobre si mesmo.
Nunca tivemos a oportunidade, dentro de todos os tempos, de ter mensagens tão claras e tão objetivas. A partir de 1857, a partir do advento da colocação do cidadão dentro do planeta, que substituiu os vassalos, na instalação da Primeira República, que estabeleceu a igualdade política social dentro dos seres, e a capacitação desse momento que foi em decorrência do desenvolvimento dessas ideias, amadureceu a humanidade para receber esse entendimento. Evidentemente que somos herdeiros dos conflitos de nós mesmos. E iremos, na realidade, absorvendo tais valores em função de quê? Da rotina, da vivência que destrói as ilusões. Isso é feito através da pluralidade das existências que se estabeleceu dentro dessa sequência. Então notem que esse livro tem quantos? Quase 170 anos, né? Mas as ideias nunca são tão presentes e tão maiores. Desmistifica o mal, que no fundo não existe, na figura tradicional que se faz dentro das religiões. Então, nós que estamos dentro de uma instituição espírita, temos que temer os espíritos imperfeitos, porque é assim que eles são determinados dentro do livro dos espíritos. Vocês notem que não são chamados de maus, são chamados de imperfeitos. Por mais que eles usem figuras, estruturas ancestrais, dentro dos arquétipos, dos formatos, das heranças distorcidas. E por que se tem todo esse esclarecimento na hora da prática, a gente recai em velhas posturas? Porque a gente ainda é escravo dos pré-conceitos construídos ao longo do tempo. Então que a gente faça uma reflexão a respeito de tudo isso, né? Para que a gente analise tudo isso que está sendo colocado aqui. Eu vou ficar aqui, não completei o item, mas não faz mal, porque tem muito mais coisa aqui que nós vamos falar, mas o horário me chama a atenção e eu acredito que tenha sido já bastante suficiente para a gente fazer uma ponderação e uma análise de tudo isso que foi colocado aqui nessa noite. Principalmente nos momentos que estamos vivendo de tanto medo e de tanta dificuldade. Então, a todos vocês que estão do outro lado da câmera, fica aqui a intenção de todos aqueles que comungaram na busca da melhor instrução, da melhor determinação, que mantenham a paz que tenham conseguido adquirir nesse momento, a reflexão que vem dela e a motivação que deve se instalar no coração, a fim de que no amanhã, mais próximo do próximo minuto, possamos ingressar definitivamente na vida, não mais passando por ela, mas sejamos os elementos aqui descritos que vão ajudar na construção de um mundo melhor. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.